Sabe aquela sensação de sobrecarga nos estudos? Aquelas pilhas de livros, os prazos chegando, e parece que simplesmente não vai dar tempo de fazer tudo? A gente sabe como é. Mas e se existisse um jeito de transformar toda essa ansiedade em controle, em calma, em sucesso? Pois é, existe. E a gente vai descobrir juntos, passo a passo, como montar um cronograma de estudos que, olha, realmente funciona. Bom, vamos começar por aqui. Essa frase do João Alegria, ela resume perfeitamente aquele pânico que bate, né? Aquela sensação de que a montanha de conteúdo é grande demais para escalar. E o primeiro passo para superar isso é justamente admitir: sim, esse sentimento existe e é normal. Então, é exatamente essa a proposta. Muita gente acha que um cronograma de estudos é uma prisão, algo que te prende. Mas na verdade é o contrário. Ele é uma ferramenta de libertação. É o que te dá a tranquilidade de saber que, com um pouco de organização e compromisso, o objetivo vai ser alcançado. E esse aqui é o nosso mapa para sair do caos e chegar na calma. Primeiro, a gente vai montar a base, o esqueleto da semana. Depois, vamos ver umas dicas para estudar de um jeito mais inteligente, usando a ciência a nosso favor. Aí, vamos falar sobre o poder do descanso, que é super importante. E por fim, vamos juntar tudo isso e ver como funciona na prática. Ok, vamos lá. Tudo começa com uma boa estrutura. Antes de pensar no que estudar, a gente precisa organizar o quando. É hora de criar a base do nosso cronograma. Olha, essa ideia do Marcelo Pavani é genial, porque ela muda tudo. Em vez de pensar numa lista gigante e assustadora de tarefas, a gente passa a ver o tempo como blocos, que podem ser encaixados e organizados. Fica tudo muito mais visual, mais leve, quase como um jogo mesmo. E para jogar esse jogo, a ferramenta é uma escolha super pessoal. Tem gente que adora a simplicidade de um caderno. Outros preferem a flexibilidade de uma planilha ou as funções de um aplicativo. O que importa mesmo é escolher algo que funcione bem no dia a dia e ajude a visualizar a semana de forma clara. Então, a primeira jogada, o ponto de partida, é colocar no tabuleiro tudo aquilo que não muda. Antes de pensar em qualquer matéria, preencha os seus compromissos fixos: aulas, refeições, a hora de dormir e acordar. Sabe por quê? Porque isso vai te mostrar, de cara, quais são os seus blocos de tempo realmente livres. Beleza, com a estrutura pronta, agora vamos para a parte estratégica. Estudar de forma inteligente é entender que a qualidade do tempo de estudo muitas vezes importa mais do que a quantidade. E a ciência pode dar uma forcinha nisso. Esse nome pode parecer complicado, mas o conceito é simples. Pensa na adenosina como um medidor de cansaço do cérebro. Conforme o dia vai passando, o nível dela vai subindo e fica cada vez mais difícil se concentrar. E este quadro aqui deixa a diferença bem clara. Durante o sono, o nosso cérebro faz uma faxina e limpa a adenosina. Por isso, de manhã, o foco e a disposição estão lá em cima. A estratégia, então, é óbvia. Agende as matérias mais difíceis, aquelas que exigem mais do cérebro, para os períodos de maior energia mental. Com a estrutura de tempo definida, a gente entra na abordagem estratégica da Carolina De Filippi. É quase um trabalho de detetive, um conhece-te a ti mesmo. Saber onde estão as maiores dificuldades permite usar o tempo de forma muito mais eficiente, focando no que realmente precisa de mais atenção. E aqui tem umas dicas de ouro da Malena Palmieri, hein? Blocos de 2 horas são ótimos para manter o foco. Mas a pausa é fundamental. E atenção, pausa sem telas, para dar um descanso de verdade para o cérebro. Limitar as matérias por dia e agrupar por área também ajuda a não sobrecarregar a mente. Agora a gente vai falar de uma parte que muita gente acha que é perda de tempo, mas que na verdade é uma das mais importantes de um bom cronograma: a hora de não estudar. O descanso não é luxo, gente, é estratégia. Essa mudança de mentalidade é uma virada de chave. O cérebro precisa de um tempo para digerir as informações e se recuperar. Ignorar o descanso não te faz estudar mais, te leva ao esgotamento e, no fim, diminui a eficiência de todo o esforço. Luiz Rafael Silva sugere esse equilíbrio aqui. E olha que interessante, ele fala em ócio criativo. Isso não é ficar sem fazer nada, jogado no sofá. É ter um descanso de qualidade. Praticar um esporte, um hobby, conversar. É um descanso que recarrega a mente de verdade. E claro, não dá para falar de descanso sem falar do sono. Como a Carolina De Filippi bem destaca, é dormindo que a gente consolida a memória, que o aprendizado se fixa. Então, aquelas 7 a 8 horas de sono por noite não são negociáveis para quem quer aprender de verdade. Os fins de semana são como uma válvula de escape. A prioridade máxima é descansar, recarregar as baterias. Mas eles também podem funcionar como uma carta na manga, um momento coringa para tirar algum atraso da semana.
Isso ajuda a começar a segunda-feira com a sensação de dever cumprido e não de dívida. Bom, agora que a gente já tem todos os princípios, todas as dicas, vamos ver como essa história toda fica na prática. É hora de colocar o plano para rodar. Ah, essa é uma preocupação muito comum. Tentar pular de 0 para 8 horas de estudo por dia é a receita certa para o desastre. O segredo aqui é ir aos poucos. Exatamente. Pensa que a disciplina é um músculo que precisa ser treinado. Comece com uma meta que seja fácil de cumprir, como 2 horas por dia. Conforme o hábito vai se firmando, aí sim é possível aumentar o tempo aos poucos, sempre atualizando o cronograma para essa nova realidade. E olha só que bacana um exemplo de como tudo se encaixa. Repara bem, as matérias mais difíceis, como física e química, estão de manhã, quando o cérebro está zerado. Tem blocos de estudo bem definidos, com pausas importantes no meio para atividade física e descanso, e o uso de cores, claro, ajuda a deixar tudo mais organizado e fácil de entender. E aqui vai talvez a dica mais importante de todas. Um cronograma não pode ser escrito em pedra. Ele precisa ser flexível. A vida acontece, imprevistos surgem. O cronograma é uma ferramenta que tem que servir à pessoa e não o contrário. É preciso revisar e ajustar sempre. E a gente termina com essa reflexão do Marcelo Pavani que é perfeita. No fim das contas, criar um cronograma é menos sobre organizar o tempo e muito mais sobre se entender. Quais são os seus limites, onde estão seus picos de energia, suas maiores dificuldades? A resposta para essas perguntas é o que transforma uma simples agenda num verdadeiro plano para o sucesso.